Rapaziada, terminou aí agora há pouco, né? Mais um jogo decepcionante do Vasco. Infelizmente o Vasco tá de mal a pior, jogando em casa hoje contra o Lanterna do campeonato, um time já rebaixado, sem força nenhuma. E infelizmente um empate, né? No finzinho ali o Vasco conseguiu diminuir um pouco ali o vexame, mas infelizmente um jogo decepcionante em São Januário, jogo que marcou ali a estreia do Felipe, né? Infelizmente também o Felipe deixou muito a desejar. Durante a semana toda era especulado que ele iria fazer várias mudanças no time, tentar ali jogar com o Luiz Gustavo na zaga, na quarta zaga, o Lucas Piton de novo, mais uma vez, muito abaixo, e a gente esperava que ele pudesse fazer ali modificações que fizesse o Vasco, né, ter principalmente uma mudança de atitude dos 4 últimos jogos ali, aquelas derrotas acachapantes nas últimas rodadas, mas infelizmente ele veio com os mesmos jogadores. Eu não entendi o porquê de escalar os jogadores que estavam presentes, né, nas últimas partidas, os culpados realmente. Passou a impressão que o único culpado das derrotas do Vasco era o Galdames e também o Paulo Henrique. E eu acho que o Felipe me decepcionou bastante, eu que tinha uma expectativa muito grande aí pela estreia dele, né, e ver o Vasco melhorando. O jogo começou até um jogo entusiasmante, né, os dois times correndo atrás de fazer ali o gol. O Vasco teve boas oportunidades, ele fez até uns 18 minutos de jogo ali, o Vasco dominava bastante as ações, o Atlético jogava solto, mas tinha dificuldade de chegar. Felipe Coutinho, que fez ali, na minha opinião, um bom primeiro tempo, estava buscando o jogo, tentando armar as jogadas, mas é difícil de entender como os jogadores têm dificuldade de jogar o simples. O Felipe Coutinho pegava na bola, chamava, tocava, o jogador tentava fazer a jogada mais difícil, tocar para o seu companheiro mais difícil. Então é complicado demais. Aí o que acontece? Aí acaba no final do jogo aí a torcida xingando o Felipe Coutinho, que mais uma vez aí ele não vence e coisa e tal, mas analisando friamente o primeiro tempo ali do Vasco, só se salvou o Felipe Coutinho, os dois cabeças de áreas perdidos na marcação, perdidos. O Matheus Cocão tá deslumbrado, parece que é uma bailarina dentro de campo, tem que fazer pose para poder bater na bola, e eu não consigo mais ver o Léo dentro de campo, eu não consigo. Eu ia pro jogo hoje, meu ingresso comprado, mas eu me senti um mal-estar antes, mas quando por volta de 7 horas, aí desisti de ir. Falei, pô, nem vou lá porque é distante, depois eu posso passar mal. Acabou que não fui. Mas graças a Deus que eu não fui, porque Deus me perdoe, podia até acontecer alguma coisa que não, porra, Deus me livre. Porque ficar assistindo Verratti, que é -1 em campo, infelizmente a gente tem que falar do Verratti, agradecer ao Verratti aí por tudo que ele fez, né? Mas ele demonstra uma dificuldade imensa de tocar a bola. Ele não tem uma triangulação, ele não tem um pivô, ele não tem um toque de bola, ele só espera cruzamento na área e agora, desmotivado, não vai em uma bola. Todas as bolas tem que chegar na cabeça dele, porque senão ele não se antecipa do zagueiro, fica lá atrás esperando. Puma Rodrigues, horroroso. Não entendi a substituição do Paulo Henrique. Tá certo que nas últimas partidas o Paulo Henrique estava deixando a desejar, mas pô, o Puma Rodrigues não existe. Nenhum cruzamento certo. O cara demorava absurdo para atravessar o campo. Não puxou um contra-ataque. É um cara que, porra, infelizmente não dá. Lucas Piton, outro.
toquezinho pro lado, displicente, não chegava na bola. Mais uma vez ali o Vasco tomando um gol ali de dentro da área. Quando chegou ali nos 20 minutos, o gol do time do Dragão, o Luiz Fernando puxou a bola pela direita, Puma Rodrigues ficou olhando, não fechou na marcação, o cara entrou sozinho, chamou o pivô em cima do Léo, que não tentou se antecipar, ficou atrás do cara, o cara simplesmente se defendeu, tabelou e gol. Mais uma vez o Vasco toma gol em cima do Léo Pelé, em cima do Piton, Puma Rodrigues, é sempre os mesmos, gente. E o Vasco continua escalando os mesmos jogadores. Vasco, depois do primeiro gol aí, se perdeu totalmente, demorou ali uns 10 minutos para poder voltar, né, a buscar as ações, né, buscar o empate, mas infelizmente o Ryan não conseguiu ali uma puxada de bola pela direita. Outra coisa também que eu não entendo, a torcida pega no pé do Ryan. O cara era o único jogador que estava tentando fazer as coisas. As únicas duas oportunidades que o Vasco teve foi através do Ryan. E ele brigando, porque não teve jogadinha para ele. Ele brigando, conseguiu ali ter duas finalizações. A segunda finalizou mal, jogando para fora com a perna direita. Mas a primeira, num belíssimo chute, uma varada, que o goleiro Ronaldo fez uma belíssima defesa. Infelizmente, não podemos mais jogar com o Verratti. O time está perdido, está refém dessa jogada de cruzamento para a área para o Verratti. Todo mundo pega a bola e quer cruzar para a área. O time não tem uma tabela. Felipe Coutinho toda hora se apresentava para poder jogar, armar jogada. O time do Vasco não sabe jogar. O time do Vasco sabe pegar a bola, botar a bola na lateral e a lateral cruzar para dentro da área. É a jogada do Vasco. E o Verratti não faz mais nada. É urgente o Verratti sair do time. Verratti, Piton, Léo Pelé, Puma Rodrigues não pode mais jogar. Seu Cocão tem que segurar um banco, porque tá com muita firula. Aí o Vasco foi tentando ali dominar as ações de novo. No finalzinho, o Ryan, que na minha opinião, juntamente com o Felipe Coutinho, fez ali o melhor ali em campo. Foi os dois, que o resto não se salva ninguém. Léo Jardim também não teve culpa no gol, né? Mas, infelizmente, o Ryan foi disputar uma bola no alto, cabeceou ali a cabeça do zagueiro do Atlético Goianiense e acabou saindo. Eu acredito até que o Ryan meteu um migué para poder sair, porque ele estava vendo que a culpa de tudo ia cair em cima dele, porque a torcida já estava vaiando ele. O tal do Alegria parece uma tristeza, meu irmão. Corre para um lado para o outro igual um maluco. É pior do que o Emerson Rodrigues. E a torcida não vaiou. Vaiou quem? O Ryan. A torcida do Vasco também é culpada de muitos jogadores do Vasco não conseguirem, né, chegar no profissional. Há muita impaciência com os garotos da base. Infelizmente, isso aí tem que ser revisto. A torcida tem que ter um pouco mais de calma com os garotos. No segundo tempo, eu esperava que o Felipe fizesse ali várias substituições de uma vez. E ele até fez as substituições, colocou ali... Ele, na minha opinião, ele tirou as peças certas. Mas eu acho que ele colocou os jogadores... Jogadores errados não, alguns jogadores errados. Ele tirou o Ryan, que saiu machucado, que na minha opinião o Ryan deveria continuar no jogo, e tirar o Verratti, botar o Ryan como centroavante. Mas o Ryan sentiu ali a contusão, né? Ficou meio tonto, graças a Deus não aconteceu nada. Ele foi substituído pelo Payet, que mais uma vez decepcionou. Mais uma vez o Payet se escondeu. Mais uma vez o Payet se escondeu, quase fez um gol lá para virar o jogo com a falta ali bem batida, por sinal, mas infelizmente é um cara que não pode depender dele para a bola rolando. O negócio dele é bola parada, então infelizmente não dá mais também para aturar o Payet. O Leandrinho, horroroso. Leandrinho horroroso. Parecia que estava todo cagado, não sabia o que fazer. No final do jogo deu um tapa de esquerda ali,
Pra quem, meu irmão? Era ele que tinha que estar ali entrando e ele tocou a bola pra quem? Cara nervoso, afobado. Eu não entendo porque o Vitor Luiz não entra no time do Vasco, gente. Tá difícil de entender essa panelinha do Vasco. Tá difícil de entender. Tá na hora de sair alguns jogadores ali. O Verratti pode ir pro Corinthians. Se o Corinthians quiser, o Verratti pode ir, meu irmão. Bota lá o dinheiro na mesa e leva o Verratti, pô. Não dá. A panela do Verratti tá foda. Tá ruim de aturar. E o Vasco não tem perspectiva nenhuma. O único que entrou ali, que eu também não entendo, essa má vontade com o Alex Teixeira. O Alex Teixeira, em todos os jogos que ele entrou, se eu não me engano, foram uns 4 ou 5 nesse campeonato. Todos os jogos ele foi bem. Não foi o melhor em campo. Hoje ele foi. Hoje o Alex Teixeira foi o melhor em campo. Mas nos outros jogos ele participou, tentou, lutou, correu. Aí você vê Jean David tendo oportunidade. Emerson Rodrigues tendo oportunidade. Alegria, meu irmão, tendo oportunidade. Quem é Alegria na fila do pão? Porra, tu vê o Alex Teixeira, um cara que tem uma carreira aí vitoriosa, no banco de reserva pra esses caras, mano. Entra depois desses caras. Não é possível que o Alex Teixeira se preparou fisicamente só pra esse jogo. Porque você vê o que o cara correu. O cara vinha no meio de campo, tentava correr, buscava jogada. No gol, ele tinha que fazer aquele gol. Ele tinha que fazer aquele gol. Ele pegou a bola, driblou 2, 3, partiu para dentro, tentou a tabela. Erraram a tabela e ele ainda foi lá e com vontade e determinação desviou a bola. Porque o passe não foi dado para ele, eles erraram. Infelizmente ele deu ali um pouco de mole, né? No segundo gol do Atlético Goianiense. Ele até chegou em cima do Shailon, né? Mas ele já estava dentro da área. Se ele chegasse com mais vontade ia acabar sendo expulso. Mas, de novo, lado esquerdo, Leandrinho deixando a bola, Leandrinho e Léo Pelé tomando nas costas. O Alex Teixeira que teve que estar lá combatendo o meio campista do time do adversário. Então tá tudo errado. O Vasco tem, o Felipe tem que tomar tendência e começar a mexer, meter o dedo na ferida, barrar os medalhões do Vasco. Não é possível. Não é possível que o Emerson, o Maximini tem que ficar no banco para esses caras, meu irmão. Porra, ficou no banco pro Galdames, pro Esforça. Ficar no banco pro Cocão. Você vê a determinação do cara, o cara entrando, fez um gol, tentou ali as jogadas. Infelizmente, o Verratti não sabe jogar. O Verratti é tão horroroso que o gol que ele perdeu, que ele meteu a bola na trave, era para ele chutar, ele foi com a cabeça. Você vê como o Verratti é horroroso com o pé. É um belíssimo cabeceador. A gente tem que agradecer. É difícil, não é fácil para mim ficar falando mal do Verratti. Mas, infelizmente, tá complicado demais. E o Felipe, mais uma vez, decepcionou. Agora o Vasco, com 44 pontos aí, eu acho que, na minha opinião, se livrou de vez da zona do rebaixamento. Se tivesse perdido esse jogo, eu já ia ficar com medo. Já ia achar que o Vasco ia dar mole no final aí e acabar aí sendo rebaixado. Mas os deuses do futebol fizeram com que o Alex Teixeira e o Maximini, que vieram do banco, conseguiram ali um empate que, apesar do ponto, foi muito decepcionante. Ainda bem que eu não fui em São Januário. Ainda bem que eu não fui, porque ia ser muito ruim. Eu tô aqui falando... Na verdade era para me estar aqui aos berros, ao desespero, mas a cabeça está doendo tanto que eu estou até falando mais devagar, um pouco mais baixo, para poder evitar que a cabeça doa mais. Infelizmente, Felipe não começou com derrota, né, ainda bem, mas começou mal, começou refém dos jogadores que o Rafael Paiva já vinha sendo refém. Verratti, Piton, Puma Rodrigues, Léo Pelé. Tá na hora de ser sacado, tá na hora dessa rapaziada
entrar de férias e deixar aí os jogadores que entraram hoje com disposição e determinação ter mais minutagem. Alex Teixeira não pode ficar no banco para um garoto igual ao Felicidade, sei lá, Alegria, sei lá qual é o nome desse moleque aí que, pô, pelo amor de Deus, não dá. Devolve rápido, devolve rápido pro Nova Iguaçu, porque senão vai gastar um dinheiro aí num jogador comum que a gente dispensou aí, o Eric Marcos, que está fazendo um bom campeonato europeu lá, para ficar com esses jogadores aí, dando oportunidade para Emerson Rodrigues, Jean David, Felicidade, Alegria, sei lá o nome desse moleque. Tá difícil de aturar o time do Vasco. Graças a Deus tá acabando, graças a Deus só faltam 2 jogos e o Vasco tá garantido na primeira divisão. Agora é torcer para não dar mole e também ser eliminado da competição sul-americana aí, porque pelo menos um campeonato sul-americano a gente deveria ter. Tivemos todas as oportunidades hoje de chegar próximo aos times que estão brigando pela pré-Libertadores, mas infelizmente decepcionou bastante. Mais um jogo que o Vasco tinha tudo para vencer e entregou a rapadura dentro de casa. Valeu? Curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal aí para poder estar ajudando a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu, Felipe? Decepcionou.